estava aqui mexendo nos meus arquivos de música, de vídeo, e acabei encontrando essa música e resolvi começar a aula de hoje com ela. Para que a gente possa começar num alto astral, né? Porque é justamente sobre isso que a gente vai falar muito sobre dentro da nossa aula hoje, né? Sobre arquivo. Até porque hoje começamos uma nova disciplina chamada Gestão Documental. E a gente vai discutir muito sobre a questão de documentos, o que é documento, o que é arquivo e como gerir tudo isso, certo? E todas essas informações. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria, antes de qualquer coisa, me apresentar. Meu nome é Patrício Ramon. Eu sou ator, arte educador, professor da educação profissional. Sou produtor cultural e pesquisador e artista, etc. Artista, etc. é um termo que a gente utiliza para quando a gente tem outras funções dentro do campo artístico, né? Como dramaturgo, diretor, além de ator, sonoplasta e outras funções que você vai acumulando durante a vida dentro do campo artístico, certo? Minha formação é em artes cênicas, eu sou formado em teatro pelo Teatro José de Alencar. Sou mestrando em artes pelo Instituto Federal do Ceará, sou especializando em gestão estratégica também pelo Instituto Federal do Ceará e sou graduado em licenciatura em teatro também pelo IFCE. Sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Espero que a gente possa trocar muita coisa bacana. Na aula de hoje a gente vai discutir alguns conceitos, conceito de dado, conceito de informação, documento, arquivo e vamos conhecer alguns tipos de documentos, certo? O importante é que vocês saiam dessa aula com uma prioridade que é diferenciar o que é dado, o que é informação, o que é documento e o que é arquivo, certo? E conseguir visualizar alguns tipos de documentos, ok? Esse é o nosso propósito da aula de hoje, espero que a gente consiga atingi-lo. E aí eu começo com alguns questionamentos. Você aí já imaginou como seriam ou como surgiram os primeiros documentos na história e os primeiros arquivos? Para isso a gente precisa entender, né, o que é documento e o que é arquivo. Mas vale pensar que essas perguntas elas são quase impossíveis de se responder, como eu coloquei aqui. Deixa eu ver aqui, que eu não estou conseguindo. Ok, como eu coloquei aqui do lado. E aí por isso que o homem ele acaba registrando essas informações do seu cotidiano, né? E esse processo já vem desde 4.000 anos antes de Cristo, é um processo que já vem de muito tempo. E os documentos em papel da forma que a gente conhece hoje, eles tiveram seus primórdios nos primeiros manuscritos, né? Lá há muito tempo atrás, numa era remota. Sendo que óbvio que ao longo do tempo esse material ele foi se transformando, foi se modificando, foi atravessando gerações até chegar ao que a gente conhece hoje como um dos meios mais utilizados, né, que é o campo digital. Coloquei aqui que também houve o surgimento dos arquivos, né, que ocorreu em paralelo ao surgimento da escrita, e, consequentemente, a produção de documentos. E foi a partir do século XX que, em virtude desse volume das pessoas produzirem muitos documentos, a gestão da informação e da documentação ela começou a ser intensificada devido ao crescimento do setor privado e do setor público, que foi ampliando a necessidade de gerenciar os arquivos de forma eficiente. Então, cada vez mais que o homem começou a se comunicar e registrar essa comunicação, houve-se então a necessidade de gerenciar todo esse material e todo esse processo. Ok? Eu coloquei aqui a citação de um estudioso, o arquivista Eugênio Casanova, que ele vem falar sobre esse conceito de gerenciamento de arquivos, que ele vem falar que é a acumulação ordenada de documentos. Preste atenção nesse conceito. Ele fala sobre acumulação, o conceito
conceito de gerenciamento de arquivo fala sobre acumulação. É necessário que eu entenda e saiba acumular esses arquivos, mas não só acumular em um espaço. Eu preciso acumular, como ele coloca aqui, ó, acumular de maneira ordenada. Eu preciso acumular, mas eu preciso organizar, deixar em ordem, né? Esses documentos que foram criados ou por uma instituição ou por uma pessoa no curso de sua atividade, de sua vida, e não basta uma coisa que o Eugênio Casanova fala, que não basta eu só acumular e só ordenar. Eu preciso também preservar esse material, eu preciso manter esse material conservado, certo? Para quê? Para consulta, para prova de alguma coisa, isso a gente vai ver lá na frente, certo? Mas o conceito de gerenciamento do Eugênio Casanova vem falar sobre isso, sobre o acúmulo, sobre que não basta só eu acumular em um lugar, eu preciso, além de acumular, eu preciso ordenar, acumular de maneira organizada esses documentos que foram criados ou por uma instituição ou por uma pessoa no decorrer da sua vida ou no decorrer do seu processo de atividade e que precisam ser preservados para concessão de seus objetivos, sejam políticos, legais, culturais, e pela referida, justamente pela referida instituição ou pela pessoa, certo? Eu coloquei aqui 3 territórios para que a gente comece a fixar essa questão do surgimento dos arquivos, da documentação. Eu iniciei aqui com a civilização grega, né? E partindo da civilização grega e com a fixação das populações, foram criados os primeiros arquivos como instituição. Esses arquivos que eu estou colocando aqui é o arquivo lugar, né? O lugar onde se guarda. Né? Então foram criados os primeiros arquivos como instituição, onde se guardavam os documentos oficiais, os assentos contabilísticos, contratos, textos literários, leis, relatos históricos, contratos, testamentos. Então muita coisa era guardada nesse espaço, certo? A gente vai entender um pouquinho mais sobre o que é um arquivo, sobre esse lugar de guarda, mas é interessante que a gente comece a situar esses territórios, certo? Eu cito aqui em Roma, onde a gente teve o primeiro arquivo que se chamava Tabularium, coloquei aqui, está aqui ó, do lado, e situava-se no Fórum Romano. Era o arquivo oficial da Roma Antiga e também alojava os escritórios dos vários funcionários públicos. E em Portugal, por volta de mais ou menos no ano de 1325, foi criado o Arquivo do Estado Português, que, como eu coloquei aqui do lado, funcionava como um guardador de memórias de documentos, como livros. Se guardava muita coisa. Eu coloquei aqui alguns exemplos, vocês podem acompanhar aí na leitura, né? Sentenças judiciais, testamentos, e o que é interessante se destacar é que situava-se numa torre, numa das torres do castelo de São Jorge, dominada Torre do Tombo, ou Torre do Arquivo, e que ali permaneceu até 1755, ano em que ocorreu então um grande terremoto que atingiu Lisboa. A gente vai falar mais sobre arquivo lá na frente, mas antes de adentrar nesse conceito, é interessante que a gente entenda alguns conceitos que são anteriores a ele, certo? Com o surgimento das civilizações e o aumento da demanda do Estado, a organização das informações tornou-se então um ponto essencial, crucial. Os agentes públicos passaram a compreender o valor da informação e a utilizá-la como instrumento elementar de pesquisa e planejamento, fornecendo dados para o processo decisório das organizações. Então, um dos pontos de maneira essencial para a guarda e conservação de documentos é para consulta, para pesquisa, para estudo, para prova, mas também como base para que possa ser tomada algumas determinadas decisões. Né? Professor, como é que é feito isso? É tudo muito solto? É tudo... Não. Existe uma lei que regulamenta o processo
de arquivamento dos documentos. A lei eu coloquei aqui do lado um trechinho dela. A lei número 8.159, de 8 de janeiro de 1991, o ano que eu nasci, né, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e dá outras providências. E eu destaco aqui, eu coloquei o artigo 3º, que cita o seguinte: gestão de documentos, que fala, né? Gestão de documentos é o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, validação e arquivamento em fase corrente, intermediária, que isso são conceitos que a gente vai ver lá na frente, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. O que é isso aqui, professor? Essa gestão de documento, ela acompanha todo o ciclo de vida desse documento, desde a sua elaboração, da sua produção, da criação desse documento, à tramitação, ao uso desse documento, à avaliação, até chegar no arquivamento, seja, como ele coloca aqui, seja em fase corrente ou fase intermediária, que são conceitos que possivelmente a gente só vai ter contato na nossa próxima aula, assim como também o processo de eliminação desse documento ou recolhimento desse documento para a guarda permanente, certo? Vamos dar sequência. A gente precisa, antes de dar sequência, eu gostaria de deixar essas duas perguntas. É uma provocação para vocês. Gostaria de perguntar onde é que fica o arquivo na cidade de vocês. Todo arquivo, toda cidade, na verdade, toda cidade, toda empresa e toda pessoa, ela tem seu arquivo, né? Se a gente for pegar toda cidade, quando eu falo toda cidade, existe um espaço, às vezes é um prédio, uma sala que seja minimamente, mas existe, toda cidade tem um arquivo onde se guarda lá os documentos que foi produzido, que está sendo manipulado pelo município, né? Documentos oficiais, documentos históricos, tudo é guardado em um espaço que se chama arquivo. A empresa de vocês também tem um arquivo. Vocês já pararam para perceber, para pensar? Sabem onde é que fica o arquivo da empresa de vocês? O arquivo da empresa também tem essa mesma função de guardar os documentos que foram produzidos e que foram recebidos ao longo da vida útil da empresa, dentro de todo o processo. Então lá é arquivado todo tipo de documentação, né? Seja financeira, seja de pessoal, mas documentos históricos, documentos que provam, que servem para estudo, que mais uma vez uma coisa que a gente vai reforçar lá na frente, certo? Mas toda instituição ou toda pessoa tem seu arquivo. Eu falo toda pessoa, acrescento aqui toda pessoa, porque geralmente você aí também tem seu arquivo pessoal, né? Como Faustão fala. O arquivo confidencial. Seu arquivo pessoal, geralmente é uma gaveta que tá ali cheia de coisinha, tá cheia de papel, cartinhas que você vai guardando, bilhetinho que foi recebendo, né? Às vezes é uma gaveta cheia de bagunça, às vezes é uma caixa, às vezes é um livro, um diário que você vai colocando dentro. Então, geralmente vai ter ali. Eu acredito muito que as pessoas geralmente têm um cantinho ali, seja no guarda-roupa, na gaveta, em algum lugar que você vai, ou numa caixa, que você vai guardando algumas coisas que você considera importante, né? Algumas memórias, alguns objetos afetivos. Às vezes é uma pasta, você tem uma pasta ali com seus documentos, seja certidão de nascimento, certidão de casamento, para quem é casado, né? Ou a carteira, né? Onde você coloca seu RG, CPF, não sei, mas existe um espaço, eu tenho certeza, na sua casa que você guarda a sua CTPS, né, a carteira de trabalho e previdência social, e é um espaço que você guarda e deixa destinado a esse processo de guarda, né? Então, se perguntem onde é que fica o arquivo na cidade de vocês e onde é que fica o arquivo da empresa da cidade de vocês e onde é que fica o seu arquivo na casa, em sua casa. Gente, voltei. O gato tava querendo entrar em casa. Acredite, tive que parar a gravação para poder colocar esse gato para dentro. Senão ele ia ficar
resto da aula inteira miando aqui. Foi do gato que o gato começou. Então vamos lá, galera. Vamos dar continuidade à nossa aula. Acorda, meu povo, porque tem muita coisa ainda para a gente discutir, muita coisa para se discutir, para ver, para ler, para ouvir, para entender, certo? Então, vamos lá. Que muita coisa é essa, professor? A gente vai passar por essas três etapas, certo? A primeira, a gente vai entender o que é dado, o que é informação, o que é documento. A segunda, o que é documento arquivístico, o que é documento eletrônico e o que é documento híbrido. E a terceira, qual a diferença entre documento digital e não digital. E esses dois últimos pontos a gente não vai ver, certo? A gente não vai ver hoje. Acredito que a gente não vai ter contato com esses dois pontos, que é uma coisa mais específica, ok? Então, a gente vai dar conta primeiro desses conceitos que são primordiais, ok? Até porque nós temos poucas aulas, não dá, infelizmente, para a gente se aprofundar muito. Então, vamos começar com esse primeiro ponto. O que é dado, o que é informação e o que é documento. A gente precisa entender esses três conceitos para que a gente possa ir avançando as próximas fases, ok? O que é dado? Dado não é aquele dado de jogar, de jogo, que você vai lá e joga, certo? Esse não é o dado que eu estou me referindo. E o que é informação? A gente vai precisa diferenciar um pouquinho esses dois termos para que a gente entenda os conceitos que vão vir logo em seguida. Eu coloco aqui uma explicaçãozinha que eu acredito que seja bem simples e que a gente consegue diferenciar muito bem o dado da informação. O dado é a parte menor de um todo, é a parte menor de uma informação. O dado ele pode ser entendido como uma unidade de conhecimento e normalmente, no conceito geral, ele é definido como uma parte da informação, como eu acabei de falar, é algo menor. A informação não, ela já é maior, já é mais abrangente, já é mais ampla, se a gente for comparar o conceito de dado, certo? Quando nós estamos informando alguma coisa, nós estamos repassando alguma coisa que a gente deseja comunicar, algum tipo de mensagem, né? Assim, um conjunto de dados só se tornará uma informação se estiver organizado de forma a tornar-se uma ideia, um conceito, uma mensagem. Então, a informação nada mais é do que um conjunto de dados organizados que vão se organizar ali para formatar uma ideia, um conceito, uma mensagem. E essa mensagem, sim, estruturada e organizada, a gente entende como informação, certo? Esse conjunto de dados ali organizados conceituando alguma coisa, passando uma ideia ou algum tipo de informação, certo? Ali é uma informação. E o dado é uma parte disso. O professor está confuso. Me dá exemplo, que eu fixo melhor com exemplo. Então, vamos lá. Quando eu digo assim, seis alunos. Vocês acham que é o quê? É dado ou é informação? Quando eu digo 6 alunos, isso é um dado. Agora, quando eu digo 6 alunos não assistiram minha aula passada, isso é informação, certo? Porque eu estou organizando um dado, passando uma ideia, ou um conceito, mas eu estou organizando ali uma ideia para se passar uma mensagem, né? Que a mensagem é a ausência de determinados alunos da minha aula passada, neste exemplo. E o dado seria o quê? 6 alunos, certo? Ficou claro? Deu para clarear? Vamos diferenciar um pouquinho mais o dado da informação. O dado,
ele tem uma observação objetiva sobre algo. A informação não, ele é um conjunto de dados com relevância e um propósito. O dado, ele é facilmente estruturado, ele é facilmente obtido por máquinas, né, por computadores, frequentemente quantificado, ou seja, eu tenho como quantificar, eu tenho como numerar esse dado, e ele é fácil transferível, desculpa. A informação não, ela requer uma unidade de análise, ela exige o consenso em relação ao significado e ela exige necessariamente a mediação humana, certo? Então a gente começa a ter mais algumas características do que seria dado e do que seria informação, certo? Então, professor, o que é um documento? Que negócio é esse? Que bicho é esse? Agora eu sei, eu entendo que dado é uma partícula menor da informação e que informação é um conjunto de dados que vão ali se organizar para repassar uma mensagem. O que é então um documento? De uma forma bem geral e bem ampla, documento é toda a informação que é registrada num suporte. Ponto. Quer complementar mais? É toda informação que é registrada em um suporte material. Então, se o dado é uma partícula menor da informação e a informação é um conjunto de dados que se organizam para passar uma ideia, se eu pegar essa informação e registrar em um suporte, eu tenho aí um documento, certo? O documento nada mais é do que pegar essa informação e deixar ela registrada, gravada em um suporte material, seja ele qual for. Pode ser um papel, fita, disco óptico, e aí a gente tem vários tipos de suportes que a gente vai ver daqui a pouco. E este documento, né, esse processo, ele é utilizado para consulta, para estudo, para prova, pesquisa, pois comprova fenômenos, fatos, como eu coloquei aqui do lado, formas de vida e pensamento do homem numa determinada época. Já quando falamos sobre documentos utilizados, porque aí vale pensar que tudo que eu transfiro, todo tipo de informação que eu transfiro para um suporte é um documento, certo? Se eu peguei o meu número acho que hoje em dia as pessoas nem fazem mais isso, né? Nem sei. Se eu coloquei o meu número num guardanapo e escrevi, porque eu quero entregar para alguém, esse escrevi aqui, eu passei uma informação que tem um dado ali para um suporte. A partir do momento em que eu registrei um suporte, que no caso ali é um guardanapo, aquilo se torna um documento, certo? Aí a gente tem diversos tipos de documentos, né? Em várias áreas. A gente tem documentos que são pessoais, documentos afetivos, documentos. Isso são titulações que eu estou passando aqui de uma maneira bem subjetiva, certo? Para que vocês entendam. Estou tentando deixar de uma maneira didática. Documentos pessoais, documentos afetivos, documentos judiciais, documentos administrativos, certo? Entendam que existe aí uma diferença de vários tipos de documentos, mas que não deixa de ser um documento, certo? Esse guardanapo pode ser muito bem um documento pessoal meu, né? Pode ser um documento afetivo, a carta que você escreveu ali para alguém é um documento, né? Um documento pessoal, mas que pode ser um outro tipo de documento. A carta a próprio punho que você escreveu na empresa, sei lá, pedindo a sua demissão, o seu desligamento, é um documento, certo? Passa, a partir do momento que você junta esses dados, transforma em uma informação e grava em um suporte, é um documento, certo? Quando a gente fala em documentos utilizados no dia a dia do trabalho, nós podemos defini-lo como o registro em meio físico ou digital que contém informações sobre assuntos de interesse da organização ou de um indivíduo. Trata-se de qualquer informação escrita, objeto ou fato registrado materialmente e que possa ser utilizado para estudo, consulta ou prova. Então esse documento
ele vai servir para que seja estudado, para que seja consultado ou para que seja provado alguma coisa, certo? O contra-cheque de vocês é um documento. É um documento que tem ali registrado em um suporte, que pode ser o papel, registrado algumas informações. Dentro dessas informações, a gente pode extrair alguns dados e serve para provar que você recebeu aquela quantia, enfim, certo? Depende muito da finalidade para que você quer esse tipo de documentação. Na minha época, existiam várias formas de se colocar. Eu falo minha época como se eu fosse velho, né? Mas existiam várias formas de se coletar e de se gravar essas informações, né? Existiam vários tipos de suportes. Eu lembro do vinil, né? Do CD, do disco, né? Disque vinil grandão, assim. É uma forma, é um suporte para gravar informações, por consequência virar documentos, né? Quantos discos de vinil a gente tem aí que são relíquias e que hoje são documentos raríssimos, né? Dentro da música brasileira ou internacional. Depois eu gosto de fazer essa cronologia porque é interessante perceber a evolução. Depois do vinil, vem aquelas fitas, né? Aquelas fitas que você vai girando. Acho que vocês nem não são dessa época, mas a gente escutava música em umas fitas que você tinha que rebobinar ela, você voltava assim, pegava um lápis, uma caneta e tinha que girar para voltar para poder escutar a fita de novo. E ela tinha, assim como o disco, o lado A e o lado B, eram dois lados. Você escutava uma faixa aqui e virava a fita, no toca-fita ou no rádio, e escutava a segunda parte. Acho que os pais de vocês possivelmente vão lembrar desse instrumento, que é um instrumento também que é utilizado como suporte e que, dependendo das informações que estão ali contidas, pode se tornar um documento. Depois disso vieram os CDs ópticos, né? Os CDs que a gente costuma ter, que a gente tinha um CD que era limitado, você não tinha como apagar os arquivos uma vez gravados ali eram permanentes. Só que aí veio depois o DVD, né, que comportava uma quantidade maior de arquivos. Depois veio um CD gravável, regravável, que você podia colocar arquivos e retirar. Antes do CD, retrocedendo um pouquinho, depois da fita, entre o CD por ali, tinha o disquete, bem antes do CD. Tinha um disquete, que eu não sei se vocês lembram, que foi a imagem que eu coloquei aqui. Que o disquete era essa, deixa eu ver, aqui, né? Opa, tem que pegar a dinâmica ainda desse negócio virtual. É a... Peraí que eu sou meio coisado com direção. Aqui. Enfim, tá por aqui desse lado. O disquete, essa placa preta, pronto, vocês estão vendo aí. Essa placa preta é fininha, levinha, bem levinha. O disquete é bem levinho. Talvez algum de vocês já tenham pegado essa fase. Eu peguei muito. Peguei muito. E é como se fosse o pendrive para a gente hoje, né? Então, o disquete é essa plaquinha que você introduzia no computador e lá você salvava arquivos. Tinha uma capacidade bem reduzida. Eu lembro que para mim salvar documentos no Word, salvar uma música, assim, gente, era muito difícil, assim, porque a capacidade do disquete era pequena. Então você não tinha como salvar muitas músicas e dependendo do formato e do tamanho da música e um arquivo e vários arquivos de Word, não, era quase assim impossível. Tinha como salvar muita coisa, mas dependendo também do tamanho do disquete, a gente tinha uma dificuldade assim, gravar um arquivo de vídeo, assim, vários arquivos de vídeo, como às vezes a gente carrega no pendrive, e assim era quase possível. Então eu tive muita dor de cabeça com disquete, com salva de arquivo em disquete. E ele vinha com esse espaçozinho que vinha com a etiqueta que você poderia colocar lá e descrever. Assim como o CD que você também pode escrever, né, com as canetas próprias para o CD ou DVD. Depois do DVD,
Depois veio o CD, né? Depois veio o DVD, que tinha uma capacidade maior do que o CD. E depois veio, eu acho que aqui, o disquete, veio o CD. E depois do CD, do DVD, veio o pendrive, né? Que tinha uma capacidade física, um espaçamento físico menor, porém um espaçamento virtual maior. Quando eu digo espaçamento físico, é que te permitia andar com um negóciozinho desse tamanho, ao invés de uma capa de DVD, que é mais ou menos assim, ou uma capa de CD, ou até mesmo se fosse o CD ou DVD num saquinho, num envelope, ou um disquete, tudo isso ocupava muito volume de espaço, né? Diferente do pendrive, que é minúsculo, é bem menor em relação ao espaço físico. Porém, era bem maior, é bem maior em relação ao espaço virtual. Então a gente consegue colocar, dependendo também da quantidade de espaço que tem no pendrive, mas geralmente a gente consegue colocar muitos arquivos e vai depender também do tamanho do arquivo e do tipo de arquivo. Depois do pendrive, a gente tem uma coisa que é muito utilizada hoje, que é a nuvem. Né? Os arquivos hoje estão... E aí o espaço físico se ausentou por completo. E a gente tem então a nuvem, que a gente tem zero espaço físico, mas a gente tem espaço virtual bem mais gigantesco, certo? Onde os arquivos são upados e hospedados nesse arquivamento virtual, né? E aí eu coloco aqui o conceito de documento de acordo com o Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, que diz o seguinte, que atenção, esse é o conceito de documento, certo? Que é o que a gente está vendo agora. E aí o CONARC vai falar que o documento é toda informação registrada em um suporte material, como eu falei para vocês, é essa informação que é colocada e registrada neste suporte material, que é suscetível de consulta, estudo, prova e pesquisa, pois comprova, como eu coloquei anteriormente, fatos, fenômenos, formas de vida e pensamentos do homem numa determinada época ou lugar, ok? Eu fico meio confuso, porque eu fico tentando controlar aqui os slides, mas eu tenho que voltar para verificar a angulação, se está tudo ok. É um hiper do mouse, ó. O mouse ele some tal hora, mas vai dar certo. Aqui estão alguns exemplos de suporte, certo? Suporte é o material, certo? Essa é a definição de suporte. É o material no qual são registradas as informações. Então, esse lugar onde são registradas essas informações a gente chama de suporte. O suporte mais conhecido que a gente tem é o papel, né? Mas existem diversos outros, o pergaminho, o papiro, que eram muito utilizados antigamente, né? Mas a gente também tem a fita magnética, que é daquela fitinha que eu tô falando para vocês, fita da música, aquela fita que é onde se guarda as informações, o disco magnético, o disco óptico, que é o CD, que a gente conhece, o disquete, o filme de nitrato, que é aquelas fitas, rolo de cinema, né? Eu coloquei aqui do lado também. Então, todos esses são exemplos de suporte, são materiais que recebem e registram essas informações, certo? E aproveitando o momento, eu gostaria de saber de vocês que tipo de suporte vocês utilizam mais hoje, atualmente. Vocês utilizam mais desses 4 suportes aqui. Qual o suporte que você utiliza mais? É o papel? É o pergaminho? É o disquete? Ou é o pendrive? Qual desses 4 vocês utilizam mais? Coloca aqui nos comentários para mim, que é uma estratégia, acho que vocês já conhecem, é uma estratégia para me saber se vocês estão acompanhando ou estão só pulando o vídeo, certo? Coloca aí que é o tempinho também que eu dou uma parada aqui para beber uma água.
que eu falo demais, dá para perceber, né? E se deixar, eu passo o dia falando aqui. Colocaram? Quem não conseguiu colocar ainda, dá uma pausa no vídeo aqui. Eu não vou poder parar porque senão o vídeo vai ficar enorme. Mas dá uma pausa aqui e comenta lá para mim. Papel, pergaminho, disquete ou pendrive. Qual desses 4 suportes aqui você utiliza com mais frequência? Enquanto isso, eu vou estar lá monitorando esses comentários. Mas enquanto isso, vocês vão dar sequência aqui. A gente vai dar sequência aqui à nossa aula, ok? Vem então a definição e o questionamento de saber o que é arquivo. O que é então arquivo? Já que a gente sabe o que é dado, o que é informação, o que é suporte e o que é. Opa, vamos ver aqui. Suporte e vimos até o conceito de documento, certo? Agora a gente vai ver o que é arquivo. O arquivo ele funciona como um guardião. Lembra que eu comecei a falar sobre arquivo? Comecei a falar sobre arquivo no começo da aula. Falei lá em Roma, Grécia, né? A gente tem. Eu considero, assim, eu estou falando o que eu considero, certo? A biblioteca de Alexandria, né? Era uma das principais, uma das grandes bibliotecas da história. De certa forma, pode ser considerado como um arquivo. A gente tinha diversos e muitos exemplares de livros que são documentos literários. Né? Falo nesse quesito de arquivo, lá situado em Alexandria, né, no Egito, mas é esse espaço de guarda. Eu coloquei aqui como exemplo para que vocês tenham uma noção do que seria esse arquivo. Mas arquivo é o lugar onde se guarda essas informações, né, esses documentos. A gente viu dado, a gente viu informação, a gente viu suporte, documento e onde esses documentos são guardados. Porque o dado está dentro da informação, a informação está dentro de um documento, né? A informação como suporte está dentro de um suporte, gravado em um suporte, se transforma em um documento e esse documento é guardado em um arquivo. Então, o arquivo é esse espaço, esse lugar, né, que funciona como guardião das informações existentes. É o conjunto de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituição de caráter público, entidades privadas e pessoas físicas em decorrência do exercício de suas atividades, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza do documento. E aí eu coloco aqui um aviso, né? Os arquivos abarcam a memória política, econômica, social, cultural de um país. E sua função ela deve ser não só de preservação, mas também de prestação de serviço público, disponibilizando informação para todos aqueles que solicitarem, certo? Então a ideia do arquivo, como eu falei lá no começo da aula, não é só acumular esses documentos. Esses documentos precisam estar acumulados em um lugar, mas eles precisam estar acumulados de maneira organizada. E não só acumulados de maneira organizada. Eu preciso conservar esse material, conservar esses suportes, essas informações, esses documentos. Ok? E aqui dá uma revisão do que a gente viu, né? O conceito de dado, que é algo mínimo encontrado dentro de uma informação. Informação é esse conjunto, olha aqui, ó, esse conjunto de dados que vão ser organizados para que se estruture uma ideia, um conceito, algo que vá comunicar alguma mensagem e que essas informações, uma vez registradas em um suporte, elas se transformam em um documento. E vários documentos juntos em um local de guarda, de conservação, se torna então um arquivo, certo? Esse espaço. Então a gente passa para o próxima fase desse nosso jogo, que é o que é documento arquivístico, o que é documento eletrônico e o que é documento híbrido. A gente vai começar
antes de passar para esses 3 pontos, eu queria mais um momento de interação, porque eu queria saber, porque às vezes a pessoa vai passando o vídeo e pode ser que caia bem no momento de interação, achando que vai ter só um momento de interação. Mas não, nesse vídeo nós vamos ter 2. Eu gostaria de aproveitar esse momento que a gente já sabe, opa, o que é suporte. Eu gostaria de perguntar a vocês que tipo, a gente já sabe o que é suporte e o que a gente já sabe que é arquivo, que tipo de arquivo vocês carregam dentro do celular de vocês. É um arquivo de som? É um arquivo de texto ou é um arquivo de imagem? Que tipo de arquivo vocês guardam mais? Se a gente pegar o celular de vocês agora, o que é que a gente pode encontrar mais? É arquivo de som? É música? Você é aquela pessoa que gosta muito de ter ali trilhões de músicas, uma playlist assim do mundo inteiro, de várias faixas, de vários cantores, ritmos, bandas, ou então não, você tem um cantor favorito que tem ali toda a discografia daquele cantor. Ou seja, se a gente pegar esse seu celular, o que a gente vai encontrar é muita música, ou é muita gravação de voz, ou então é a gravação de voz do WhatsApp, ou seja lá qual for o arquivo de som. É muito arquivo de som que você tem no seu celular? Ou não, é arquivo de texto. Você é aquele aluno que baixa PDF, o PDF que o professor mandou e disponibilizou lá no Classroom. Você baixa todos para poder ler todos. Você baixa livro em PDF, você baixa arquivo de Word, você vai baixando muita coisa, porque você é um aluno que gosta muito de ler. É isso que a gente vai encontrar. Talvez se a gente abrir o seu celular agora, a gente encontre muito arquivo de texto. Ou não. O que a gente vai encontrar é mais arquivo de imagem. A gente vai ter muitas fotos, porque você é uma pessoa que gosta de tirar foto de tudo, como eu. Qualquer coisa, um besouro tá passando aqui, eu tô, pá, tiro uma foto. Você gosta muito de postar ou tirar foto, ou tirar print. Tenho certeza que você ou nessa turma tem alguém ou muitas pessoas que é daquele tipo de pessoa que é como eu, que tira print de tudo. E que possivelmente, quase nunca, ou raramente, eu arrisco a dizer que é assim, muito difícil você vai utilizar esse print para alguma coisa. E que às vezes você tira para que você faça um processo de arquivamento, né? Você salva ali no arquivo do celular, na memória do celular. Tem aluno que é paranoico, que cria várias pastas, coloca aqui, que é para tal dia a pessoa me falar alguma coisa, eu pá, mando o print aqui, ó, tá aqui, ó, no dia que você me mandou tal coisa e não me respondeu, né? A pessoa tem muito arquivo de imagem. E tem aqueles prints que você guarda e que você nunca vai utilizar na vida, né? Mas é isso que a gente encontra no seu celular, é muita foto, é muito print, é muito arquivo de imagem. Comenta aí nos comentários mais uma vez, qual é o tipo de arquivo que você carrega mais no seu celular? É arquivo de som, arquivo de texto ou arquivo de imagem? Coloca lá, arquivo de som, coloca lá, som, texto, imagem, enfim, coloca aí uma referência para que eu possa saber que tipo de arquivo mais você carrega no seu celular de quantidade maior, certo? Vamos passar agora para entender o que é então o arquivo. Voltar aqui só para que vocês entendam, certo? A gente vai discutir agora documento arquivístico, documento eletrônico e documento híbrido. O documento arquivístico, eu vou falar um pouquinho mais para vocês lá na frente, talvez até na próxima aula. Eu vou deixar um vídeo que vai explicar, eu não sei se vai dar tempo nessa aula ou é só na próxima aula, não estou recordando agora, mas que vai detalhar um pouquinho, vocês vão entender um pouquinho o que é esse documento arquivístico. Mas adiantando, nada mais é do que esse documento, ele é diferente de um arquivo comum, né? Perdi aqui o mouse, opa. A palavra arquivístico dá ao documento a característica de estar incorporado a um sistema de arquivos.
o documento arquivístico ele é utilizado para prestação de contas, para registro das atividades, para que o cidadão possa exercer seus direitos. Dessa forma, documento arquivístico é o documento produzido e ou recebido por uma pessoa física ou jurídica no decorrer de suas atividades, qualquer que seja o suporte que ela utilize, a fim de manter o registro da informação produzida no exercício de suas competências, certo? Eu vou dar uma passadinha, porque como eu falei para vocês, eu vou deixar esse outro material que vai explicar um pouquinho mais o que seria esse documento arquivístico. Eu gostaria de dar mais detalhes, até porque vai ficar redundante lá na frente, certo? Eu coloquei esse diálogo aqui só para que a gente entenda esses conceitos que a gente já viu, certo? Conceito de dado, informação, documento e documento arquivístico e suporte, certo? Coloquei aqui da Gisela e do Doc. O nome desse rapaz é Doc, certo? E aí ela fala, esse diálogo ela fala o seguinte: Doc, por favor, colete os dados. Gisele é a chefe do Doc, certo? Doc, por favor, colete os dados de peso e altura de todos os funcionários. Ok, dona Gisela, devo formalizar a matriz em um relatório para anexar ou em um. Ok, dona Gisela, vou voltar, certo? Vou voltar tudo. Que enganchou. Doc, por favor, colete os dados de peso e altura de todos os funcionários. Ok, dona Gisela, devo formalizar a matriz em um documento para anexar o relatório? Sim, Doc, por favor. E arquive assim que o relatório estiver concluído. Entendido, chefe. Vocês conseguiram encontrar e detectar os conceitos que a gente acabou de ver aqui? Os conceitos de dado, informação, documento, suporte. Olha, os dados, eles são o peso e a altura. Né? Quando o doc começar a coletar esses elementos nada mais são do que dados. Vocês já ouviram falar em banco de dados? Né? Um local onde vai ter vários dados. Então, o doc, em cima dessa pesquisa, dessa consulta, ele possivelmente ele pode criar, talvez, inclusive, um banco de dados onde ele vai alimentando com todos esses dados, né? Que no caso seria peso e altura, que foi o solicitado, requisitado. Só que o doc ele vai produzir, pegar essas informações que ele coletou na empresa e ele vai transformar isso em uma informação. Porque ele vai abrir possivelmente o seu Word lá no computador e vai começar a digitar, produzindo uma informação, levantando uma informação para entregar para a sua chefia, para a Gisela. Né? Essa organização desses dados estruturado, muito bem organizado, é a informação. Quando ele começa a passar essas informações para o computador, para o Word, a gente tem ali um documento, certo? E aí esse documento ele vai ser posteriormente arquivado, como ela pede ali, coloca nas instruções, certo? Então a gente tem esse diálogo que eu acho interessante porque ele traduz um pouquinho todos esses conceitos que a gente acabou de ver aqui, certo? Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Né? A partir daí, ele pode trazer, se ele coletou os dados de peso e os dados de altura, ele pode trazer informações de que a empresa tem mais funcionários com peso tal, ele pode traduzir esses dados transformando em uma informação dizendo que existem mais funcionários acima de 1,5 m. Ele pode dizer que que existem só funcionários com meio metro, não sei. Ele vai fazer a leitura desses dados, a combinação, para transformar aquilo em uma informação. Essa informação ela vai ser registrada num suporte, que pode ser o papel, que pode ser o Word, e esse suporte,
com a combinação dessas informações, gravando essas informações, a gente tem um documento que vai ser arquivado posteriormente, certo? E o que é um documento eletrônico, já que a gente sabe o que é um documento já. Eu coloquei aqui que o documento... Opa, perdi o mouse de novo, achei. O documento, de acordo com o Arquivo Nacional, o documento eletrônico é uma unidade de registro de informações codificadas de forma analógica ou em dígitos binários, acessíveis por meios de equipamentos eletrônicos, certo? E aí existem os documentos eletrônicos analógicos, como a VHS. Não sei se vocês também é dessa época, mas tinha um DVD, mas antes do DVD tinha as fitas VHS, né? Que é um exemplo de documento que é eletrônico, porém é analógico. E a gente tem os documentos digitais, né? Que são aí as páginas da internet, por exemplo, certo? Eu coloquei aqui no textinho do lado para que vocês possam ter essas informações por escrito, certo? Existe uma forma para que a gente possa transformar um documento físico em um documento eletrônico. Eu coloquei aqui que é uma forma simples, acho que todo mundo conhece, que é a forma de digitalização, né? Você vai pegar o papel que é físico, que é um documento que foi feito, que está impresso ou está manuscrito, e você vai escanear, vai digitalizar, e esse documento agora vira um documento eletrônico, certo? Eu coloquei aqui um lembrete, né? Vale lembrar que essa não é a única forma de criar documentos eletrônicos. Podemos considerar como documentos eletrônicos toda informação armazenada em um dispositivo eletrônico, seja um CD, um disquete, uma fita magnética, ou transmitida através de um meio eletrônico, certo? Então, se a gente tem um CD que lá tem vários arquivos de Word de trabalho, aqueles arquivos, eles são arquivos eletrônicos. Se a gente tem um CD com vários PowerPoints, com vários filmes, com aquele material que está ali dentro, são documentos eletrônicos, certo? Exemplos de documentos eletrônicos são os softwares, os bancos de dados, os arquivos de som, como eu falei para vocês, de texto ou imagens disponíveis em CDs, discos ou fitas magnéticas, assim como as informações acessadas online via internet, o que inclui as mensagens eletrônicas pessoais, que são os e-mails, os fóruns de discussões, os arquivos de hipertexto, os textos da internet em seus diversos formatos, né? E além de outros formatos mais que a gente pode considerar como um documento eletrônico, ok? E o que seria então um documento híbrido, professor? Documento híbrido é toda informação registrada em qualquer suporte, como eu coloco aqui do lado, e sobre qualquer tecnologia, desde que gerada no exercício das atividades e funções de uma pessoa física ou jurídica. Integra o arquivo dessa pessoa. Então, nesse sentido, os arquivos podem ter também documentos digitais. Então, o documento híbrido nada mais é do que eu ter uma parte que pode ser digital, mas eu ter uma outra parte, como eu coloco aqui, ó, o documento digital é um documento codificado em códigos binários, né? Produzido, transmitido e armazenado por sistema computacional. Os arquivos podem ter caráter híbrido, contendo, neste caso, documentos analógicos, que são convencionais, e documentos digitais. Professor, me dê exemplo, que eu não estou conseguindo entender isso tudo que o senhor está falando. Eu coloquei aqui o exemplo de um projeto arquitetônico, que pode descrever, ter a descrição no papel, que está aqui, mas ele pode ter uma parte que é composta pela planta, né? As plantas do projeto de design, ou a planta do material, enfim, do prédio, seja lá qual for o projeto arquitetônico. Então, ele vai ter lá a descrição em texto, e pode ser aqui num documento que eu tenho aqui, mas eu posso ter essas plantas em um disco, um CD,
né? E aí eu vou ter um documento que ele é híbrido, ele tem esses dois pontos, certo? Ele é meio que mesclado. Então, com isso, a gente consegue ter agora todos esses conceitos. Conceito de dado, que é uma parte minúscula, uma parte menor de uma informação. Então, quando eu tenho vários dados que são juntos, que são agrupados, que são organizados e que transmitem uma ideia, transmitem um pensamento e comunicam alguma coisa, eu tenho aqui uma informação. Quando eu pego essas informações e coloco em um suporte, eu tenho um documento. Esse documento ele pode ser convencional, ele pode ser eletrônico ou ele pode ser híbrido. E quando eu pego esses documentos, todos eles, seja qual for o tipo, e organizo e proporciono a manutenção em um lugar, em um espaço, eu já ia dando spoiler dos próximos assuntos. Em um espaço, eu tenho então, organizados em um espaço, eu tenho então um arquivo, certo? Eu ia falar isso porque a gente vai discutir também sobre esse espaço, né? Espaço físico, espaço virtual, onde é que eu posso guardar esses documentos, certo? Deixa eu ver aqui. Coloquei aqui a diferença entre documento digital e não digital, né? Que é algo muito simples. Nesse textinho eu tentei deixar bem claro, né, que a maior diferença entre documento digital e não digital está na forma de acesso, onde o documento digital ele é acessível e interpretável por meio de recursos computacionais. Eu só consigo ter acesso àquele documento se eu tiver um computador que eu consiga ter acesso àquele documento e por consequência, as informações que estão contidas neles. Já um documento que é não digital, obviamente, ele é produzido, é tramitado, é armazenado em um formato convencional, como por exemplo papel, certo? Então, desde a parte da produção, da criação, tramitação, armazenagem, se for um espaço em um formato convencional, como é o exemplo do papel, eu tenho aí um documento que ele não é digital, obviamente. E quando ele é acessível no computador, eu posso transferir, enviar para alguém através do computador, por e-mail, ou no WhatsApp. Peguei, baixei aqui a apostila que o professor me enviou, o material, o texto, enfim. Baixei e vou mandar para os meus amigos que não vieram para a aula hoje assistir a aula. E quando eu envio pelo WhatsApp, eu tenho aí um documento que ele é digital, certo? Então, essa é a diferença básica, que eu acho que isso é bem claro para vocês, acredito que fique bem claro. Mesmo assim, eu coloquei alguns exemplos de documentos digitais aqui, que são textos, são imagens fixas, como as fotografias, as imagens em movimento, como os GIFs, os vídeos, porque vídeo é imagem em movimento, né? Esse vídeo que eu estou gravando para vocês são várias imagens que estão em movimento. Esse é o princípio do vídeo, o princípio fundamental do vídeo, né? Gravações sonoras são exemplos também de documentos digitais. As mensagens de correio eletrônico, né, os e-mails que eu passei para vocês, que vocês receberam, são exemplos de documentos digitais, certo? Por isso que é tão importante quando a gente se comunica por e-mail, principalmente no campo corporativo, porque esse e-mail ele serve como documentação, certo? Muita coisa é dita na palavra, na boca, e às vezes a gente termina uma reunião e é preciso que alguém vá lá e oficialize por e-mail, porque vai ficar registrado de uma maneira digital, mas vai ficar registrado da mesma forma, certo? É considerado como um documento digital. É por isso que muita coisa também pede comprovação, né? Muitas pessoas acabam colocando, eu vou colocar, fiz a compra em tal empresa e eu coloquei
abrir um processo com essa empresa porque eu fiz uma compra e, sei lá, o produto não chegou defeituoso. Eu preciso ter provas e eu só vou conseguir provar com documentos, né? Nota fiscal, se eu tiver print de conversa com enfim, tudo que eu tiver de documento, seja no meio convencional ou no meio digital, é interessante que eu tenha, para que eu possa provar, nesse caso, nesse exemplo, né? Coloquei o que mais aqui? Coloquei as páginas da web, que se configuram também como documentos digitais, bases de dados, e entre outras diversas possibilidades, porque a gente tem um repertório vasto, infinito, amplo e cada vez mais crescente nesse meio contemporâneo. Uma dica que eu deixo aqui é que o documento digital e o documento digitalizado, que é uma coisa que eu já falei ainda hoje nessa aula, que o documento digital é aquele que é produzido, tramitado e armazenado por um sistema computacional, e o documento digitalizado é aquele documento que é produzido de modo convencional, papel, por exemplo, aí ele é capturado e transferido para o sistema computacional. Conseguiram entender? O digital não, ele é criado, ele é feito, elaborado no computador, de forma digital no computador, tipo, abri o Word, fui lá e coloquei, fiz, sei lá, o esqueleto do plano de aula para que os professores façam. Criei um documento digital, instrumental. Esse documento eu vou enviar, vou tramitar ele, vou armar para os professores que vão me devolver e eu vou armazenar em um espaço. Isso é um documento digital. O documento digitalizado é um documento que ele não é feito no espaço digital. Ele é feito no espaço convencional, porém ele é transferido para o sistema computacional. Como assim, professor? O exemplo que eu dei anteriormente. Eu tenho o papel, o documento convencional, através de um scanner, eu digitalizo e transformo em um documento eletrônico. Né? Hoje em dia a gente tem impressoras que digitalizam, mas que tem scanner, mas a gente tem aplicativos nos celulares que fazem o papel de scanner, né? Que escaneiam ali o documento, e aí você consegue facilmente enviar aí para o amigo que está pedindo para alguém, e deixa de ser um documento convencional para ser um documento eletrônico. Gente, eu espero que tenha ficado alguma coisa certa. Essa aula vai ficar muito grande, eu acho. Estou pensando. Mas espero que tenha ficado claro. Deixo aqui meus contatos, como sempre, à disposição de vocês, certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação lá no Classroom, certo? Vão ter lá os processos avaliativos, as atividades avaliativas, que eu vou deixar para comentar lá no Classroom, porque senão vai ficar gigantesco esse vídeo. Então, aquele beijo para vocês e, gente, o meu muito obrigado mesmo. Beijo e a gente se encontra lá no Classroom, tá? E como a gente começou nossa aula, vamos terminar nossa aula bem, né, de música. Don't show up.